caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Temos aqui mais um conteúdo do professor Nilson Luiz a cada um de vocês, tá certo? Né? O que a gente trata aqui no canal do professor Nilson Luiz no YouTube? Tratamos da formação do aeronauta brasileiro, pautado em quê? Nos preceitos da segurança de voo. Vamos falar de que hoje? Vamos falar da Diretriz de Aeronavegabilidade 2024-0008, 391560, uma DA da ANAC, que trata aí de uma empresa no âmbito do Unapproved Parts, tá certo? Entretanto, antes de falar da DA propriamente dita, eu tenho que convidar você a fazer a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Você ainda não fez sua inscrição? Não é possível, né? Faça a sua inscrição, deixe seu like, deixe seu joinha lá e acione o sininho lá no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. A partir daí, você vai receber automaticamente as notificações de todos os itens, todos os conteúdos que a gente sobe para a internet através do canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Não fique de fora, né? E ajude aí a fazer o YouTube entender que o canal é um canal que vale a pena o quê? Alavancar, tá certo? Mas se você está assistindo esse vídeo por outra plataforma que a gente também está presente, ou seja, Instagram, Twitter, Facebook, Getter, né? Ou até o TikTok, né? O que você vai fazer? Você também deixa seu like, seu joinha lá, né? Clica lá no coração, no joinha, lá na plataforma que você está assistindo. E isso não quer dizer que você pode deixar de conhecer o canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Conheça, né? Copie o link e divulgue com seus amigos, grupos de WhatsApp, né? Grupos de Telegram, mensagens lá no Messenger, mensagem no Instagram, enfim. Divulgue o canal do professor Nilson Luiz para que a gente consiga continuar trabalhando aqui e executar esse trabalho exatamente para você, para buscar sempre que a gente se afaste do próximo acidente, tá certo? Então vamos lá falar da 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 ANAC, né? 2024-50, 2024-0008, 391560, né? Trata de Unapproved Parts, referente à empresa Horus Aerotaxi Limitada, né? Então, antes de eu falar da DA, o que é a DA? É claro que a maior parte de vocês sabe o que é uma diretriz de aeronavegabilidade, né? Mas eu vou voltar aqui na definição rapidamente, só para vocês saberem, dar aquela nivelada, né? Então, a diretriz de aeronavegabilidade é um documento emitido pela autoridade aeronáutica em cumprimento obrigatório e que tem por objetivo eliminar uma condição insegura existente em um produto aeronáutico, com probabilidade de existir ou de desenvolver em outros produtos do mesmo projeto de tipo, tá certo? Então, muitas das vezes o que a gente está acostumado a ver é o quê? Não é o caso aqui agora, mas a gente está acostumado a ver o quê? Um boletim de serviço emitido pelo fabricante da aeronave, né? Que a autoridade aeronáutica daquele país entende que impacta diretamente na segurança de voo. Então, ela pega aquele boletim e transforma numa diretriz de aeronavegabilidade, ou seja, ele tem teor de lei, ele é mandatório. Tá certo? O RBAC 39, que trata exatamente das DAs, né, estabelece que as diretrizes de aeronavegabilidade emitidas pela Autoridade de Aviação Civil, lá no estado de projeto do produto, são consideradas como diretrizes de aeronavegabilidade brasileiras. E desta forma são também de cumprimento obrigatório, né? Então, isso vem lá do FAR, né? Do FAR 39. Então, eu tenho aeronaves que operam no Brasil e fabricação estrangeira, claro, né? E as DAs que as autoridades desses países de origem desses aviões emitem. Elas precisam fazer valer aqui no Brasil também. Então, o RBAC 39 fala exatamente disso. Entretanto, né, no caso de uma DA em particular,
emitida pela ANAC esteja em conflito com alguma diretriz estrangeira, o que acontece? A DA da ANAC prevalece sobre a estrangeira. É possível encontrar maiores informações sobre isso lá na IS 39001. 39 vem do RBAC 39. Tá certo? Então, essa DA que a gente está tratando aqui, né, em 24 de maio de 2024, agora, 24 de maio de 2024, a ANAC emitiu a DA 2024-00508, 39-1560, abordando condições especiais de confiabilidade aos componentes instalados ou ainda comercializados pela empresa Horus Táxi Aéreo Limitada. Os problemas identificados nas peças envolvem riscos de falhas estruturais e falhas de sistemas, ou ainda falhas por fadiga acelerada. Na DA, a ANAC definiu um passo a passo aos regulados para a execução do disposto no conteúdo da DA. Então, você tem duas grandes situações. As aeronaves que tiveram itens instalados por essa empresa e as aeronaves que tiveram itens instalados por terceiros, porém que foram comercializados por essa empresa. Lá na DA, né, essa DA que a gente está tratando aqui, você vai ter a especificidade de cada um desses casos. O que o regulado, né, o que o provedor de aviação civil regulado tem que fazer em cada caso que ele está enquadrado ali. Tá certo? Essa DA proíbe novas instalações de peças e orienta os regulados a seguirem alguns passos para a regularização de todas as aeronaves que tenham partes ou componentes comercializados pela empresa Horus, como eu já acabei de citar. A medida foi definida por consequência de investigação iniciada a partir da denúncia do Ministério Público Federal, sob suspeita de que práticas ilícitas de fabricação ilegal de peças e de falsificação de documentos de rastreabilidade, além de componentes comercializados pela empresa. No decorrer das investigações, foram realizadas ações fiscais e de cumprimento de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal, com o apoio da ANAC. Como resultado, uma grande quantidade de aeronaves, peças e documentos foi apreendida. A análise do material apreendido indicou documentos de rastreabilidade com irregularidades, incluindo peças de controle por TLV, indicando a manutenção imprópria realizada pela empresa em questão, assim como falta de documentação que comprovasse a rastreabilidade de origem e aeronavegabilidade de peças e componentes. Ou seja, colocando toda a certificação da aeronave em risco. Não é isso? O mesmo risco foi identificado em peças e componentes que foram comercializados pela empresa e instalados por terceiros. Sendo esta a realidade identificada, o certificado de organização de manutenção da empresa foi cassado já há algum tempo, né? Após informação complementar e decisão da diretoria colegiada da agência. Então, muito resumidamente, é isso que essa DA trata. Ela trata das peças instaladas por essa empresa nas aeronaves e pelas peças instaladas por terceiros, uma vez comercializadas por essa empresa, né? Então, a gente tem um vídeo no canal do professor Edson Luiz, né, falando de peças não aprovadas, mas não custa a gente fazer um retoque, um complemento aqui sobre esse assunto, né? Poxa, a utilização intencional ou não de peças não aprovadas contribui de maneira importante para a concretização de ocorrências aeronáuticas. Eu acredito que você não tem dúvida disso, né? O uso de peças falsas ou não aprovadas para uso aeronáutico não é só um problema da área econômica, mas sim um problema de segurança operacional, por isso que eu estou tratando com vocês aqui, né? Pois inexiste garantia de que o componente não aprovado tem o seu grau mínimo de qualidade, resistência e confiabilidade do componente certificado análogo, tá certo? Componentes não aprovados são conhecidos por bogus part. Já uma approved part é considerada toda peça ou material destinado à instalação de uma aeronave certificada
que não tenha sido fabricado ou recuperado de acordo com os procedimentos aprovados, ou ainda que não obedeça aos padrões exigidos pela autoridade aeronáutica. Tá certo? Então, vamos comentar aqui, rapidamente, possíveis origens, né, de Unaproved Parts, né? Primeiro, counterfeit parts. A busca por custos menores acaba convencendo proprietários a utilizar de peças falsificadas. 2. Fabricação ou reparo fora das especificações. Reparos sem certificação ou itens não aprovados pelo controle de qualidade, mas que chegam ao mercado de forma irregular. Tá certo? Né? 3. Itens com documentação irregular. Invoice, nota fiscal, documentos de importação, ficha histórico, controle de horas e etiquetas e ainda marcações especiais, né? Todo item com documentação irregular, ele deixa de ter rastreabilidade, então é um item não aprovado, tá certo? 4. Peças roubadas, por incrível que pareça, peças roubadas vão parar em aviões, né? Normalmente essas peças roubadas são retiradas de aeronaves acidentadas e são colocadas novamente no mercado de forma fraudulenta. Aí eu volto a ressaltar os meus agradecimentos aos meus amigos da segurança pública, né? Toda vez que eu precisei fazer um atendimento numa ação inicial de algum acidente, a primeira pessoa que eu falo é uma autoridade de segurança pública daquela região. A gente faz contato e pede, poxa, mantenha a área isolada, né? Mantenha o sítio, eu preciso chegar lá e receber o avião exatamente como ele estiver após o impacto com o solo. Ah, já falamos aqui, né, de ações iniciais. Se tiver que resgatar sobreviventes, é claro, livre manobra. Mas se teve óbito, entre em contato com a gente primeiro antes de retirar os cadáveres. Por quê? Porque a posição que o cadáver para é importante para a gente. Talvez ao retirar o cadáver você mexa numa manete, você mexa num comando ali e já tira o quê? Tira as evidências da comissão de investigação. Tá certo? Então, essas peças roubadas, elas, como cita aqui a norma, né, elas saem muitas vezes de aeronaves acidentadas. Aí eu agradeço aí todo o apoio que sempre recebi dos meus amigos da segurança pública. No interiorzão desse país aí, tem muitos amigos, só tenho a agradecer o trabalho deles. Tá certo? Item 5. Peças recuperadas de acidentes e colocadas à venda como se não tivessem passado por nenhum sinistro. 6. Peças com TBO, TLV ou outro parâmetro de controle vencidos, colocadas na aeronave de forma que é consciente. Isso são peças não aprovadas. Item 7. Excedentes. Excedentes de produção que não tenham passado pelo controle de qualidade do fabricante e acabam parando na lojinha lá de um preço mais barato, infelizmente. 8. Adulterações. As adulterações podem ser físicas no item ou na documentação de controle. A maior parte das vezes, as adulterações são na documentação dos itens. Tá certo, meus amigos? Então, esses são 8 exemplos de quais as origens possíveis de Unaproved Parts. Né? Mas, professor, como que as peças inadequadas acabam sendo instaladas em aeronaves? Isso, para quem está entrando na aviação agora, deve ser uma pergunta assim, eu vejo que isso, como é que pode que isso acontece, né? Veja bem, alguns proprietários autorizam a instalação de itens não aprovados, visando redução de custos, já que muitos dos exemplos são de peças de fabricação simples, uma mangueirinha, uma abraçadeira, né? Então, até envolvendo a fabricação artesanal, por incrível que pareça. Eu já peguei investigação que eu fui lá no Robson, né? E tinha lá um filtro de óleo de caminhão. Enfim, já coloquei essa foto várias vezes nas minhas palestras, né? Quem de vocês que está assistindo aqui, que está assistindo minha palestra, já deve ter visto essa foto, né? Esses itens são fabricados com materiais de resistência inferior aos homologados. Daí o menor preço, é claro, né? Não há só a falsificação no processo de fabricação. Essa prática também se dá na adulteração de placas de identificação de itens, ou ainda documentações como certificados,
registros de canetas de etiquetas e conclusões de revisões, né? Várias vezes a gente precisou remover as plaquetas de motores, enfim, de célula, porque estava tendo ali um indício de quê? De intenção de usar aquela plaqueta em outra posição, em outra aeronave, em outro item. Tá certo, meus amigos? Então, resumidamente, essa DA aí, né, 2024-0008, 391560, emitida pela ANAC em 24 de maio de 2024, né, tratou de quê? Tratou da cassação, né, do certificado de organização de manutenção da empresa Oro Serviços, Oro Aerotáxi Limitada, desculpe, né, e engloba, de uma maneira geral, duas situações. As aeronaves que tiveram itens instalados por essa empresa e as aeronaves que tiveram itens instalados por terceiros, que passaram pela comercialização dessa empresa, né? Eu queria agradecer aí a atenção de vocês, o retorno que eu estou recebendo do canal, né? Está sendo muito proveitoso. Eu preciso que vocês continuem me ajudando a atender as demandas de vocês, né? Eu quero agradecer aqui, ao término desse vídeo, ao meu amigo José Júnior, né, lá de Belo Horizonte, mecânico de manutenção aeronáutica e professor universitário, também na formação de aeronautas no Brasil. Ele que me indicou aí, né, a emissão dessa DA por parte da ANAC e me sugeriu me mandou aqui uma mensagem e acabou funcionando como uma sugestão de conteúdo aqui para vocês. Mais um exemplo, que fugiu um pouquinho do meu roteiro aqui de planejamento, onde achei importante tratar aqui, né? A gente trata de duas condições, né? A gente trata do que é uma DA, a gente revisa o que é uma DA e trata também de peças não aprovadas. Tá certo? Então, não deixe de compartilhar o link do canal do professor Nilson Luiz no YouTube, tá certo? Mesmo que você volte o vídeo e ficou alguma coisa não bem esclarecida, entre em contato com o professor Nilson Luiz aí nos comentários do YouTube ou nas redes que a gente está presente, né? Instagram, Twitter, Facebook, Getter e também o TikTok. Tá certo? Conta comigo. Bons estudos. Fiquem com Deus. Continue contando comigo sempre e vamos aí colocar o nosso tijolinho na segurança de voo. Grande abraço. Até logo.